Olá, pessoa querida, seja muito bem-vinda ao canal Crer para Ver. Meu nome é Elvi e é isso mesmo que você ouviu. Eu vi. E hoje eu tô aqui numa praça repleta de árvores, repleta dessa energia boa da natureza. E eu estava pensando a respeito do tempo. Do tempo para as coisas acontecerem na nossa vida, né? Às vezes a gente tem assim uma vontade muito grande de que algo aconteça e na verdade a gente tem até pressa de que aquilo aconteça e as coisas não acontecem, elas parecem que travam, parece que alguma coisa assim, você vai até certo ponto e dali parece que que tem aquele verso bíblico que diz, né, até aqui você irá e daqui não passará. Eu não sei, não lembro se está na Bíblia, mas enfim, eu me lembrei desse ditado. Parece que é assim, né, às vezes na vida. E para os cristãos, e para a maioria das pessoas, elas dizem assim: ah, não, não se preocupe, é tudo no tempo de Deus. Coloca na mão dele que no tempo dele as coisas vão se ajeitar. No tempo de Deus. E eu estava analisando essa expressão, no tempo de Deus. E eu fiquei pensando assim, qual é o tempo de Deus? Qual é? Ele é infinito, ele não tem tempo. Para ele, como diz a palavra, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Não existe tempo. Para ele não há tempo. Então, como eu posso aguardar que as coisas aconteçam, as coisas boas, né, na minha vida? Aliás, olha a situação desse meu cabelo. A gente vem para o ar livre, né? E, enfim, não há finalização que resista ao vento, né? Ai, isso é uma delícia. Mas assim, qual o tempo de Deus? Eu penso que para Ele não há tempo. O tempo é nosso. Nós, seres humanos, precisamos dessa medida de tempo, né? O dia que tem 24 horas e, enfim, 12 horas claras, 12 horas escuras, e mês, e semana, mês, ano, enfim. Nós precisamos desse tempo. Precisamos contabilizar as horas, porque nós temos um tempo finito, né? Um número X de tempo que a gente vai viver. Um, enfim, antes, pelo menos de acordo com a palavra, né? Diz que antes o ser humano vivia 700 anos, 900 anos e 300 anos e por aí vai. Eram anos que não acabavam mais. E diz que Deus olhou do céu e viu que todo o pensamento do homem era continuamente mau. O ser humano é mau por natureza. Tanto que a gente luta para fazer o bem, para ver as coisas boas, porque é muito mais fácil a gente ver o mal, ver as coisas ruins. E parece que tem pessoas que têm radar para coisa negativa, né? Não, negativo é um termo meio que pejorativo, então para coisas não tão boas, né? Parece que tem pessoas que têm esse radar e só enxergam isso. E quando a gente começa a treinar o nosso cérebro para ver o bem, para ver as coisas boas, para ver a natureza, para ver não só a natureza, né? Mas é que a natureza é uma das coisas assim que me fascina. Eu estava andando ali na beira do rio, é que aqui tem um riozinho, né? Eu estava andando e vi que eles plantaram várias árvores frutíferas. A intenção, olha que delícia, as aves. Enfim, a intenção é que seja um grande pomar a céu aberto, né? Um pomar público, onde,
enfim, quem quiser comer uma fruta do pé, vá lá e pega e come. Eu vi aqui várias pitangueiras, algumas com frutas já, e tem manga, tem abacate, se não me engano, tem jaca, enfim, tem várias árvores frutíferas e é interessante notar que a natureza fala muito, né? Fala muito do seu autor. E quando a gente pega esse tempo, aliás, eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui no que eu estava falando, porque eu fiquei meio que encantada com os pássaros que estavam voando. Era uma revoada de pássaros e eu fiquei bem encantada, então eu acabei perdendo aqui o fio da meada. Mas vamos lá, falar novamente. Eu estava falando sobre o tempo de Deus, né? Aquilo que eu falei sobre o rio, enfim, deixa em off. Bora voltar pro tempo de Deus. Enfim, o tempo de Deus é uma coisa fantástica, né? Porque na verdade ele não faz as coisas no tempo dele. Mas certamente tudo acontece no tempo e no momento que precisa acontecer. Tudo, absolutamente tudo. Independente, deixa eu parar de prestar atenção nos passarinhos, senão vou me perder aqui de novo. Independente do que você esteja passando, do que eu estou passando, a gente precisa entender que tudo, absolutamente tudo, está no momento certo. Está acontecendo no tempo certo, na hora exata, não tem nenhum minuto adiante ou um minuto atrasado, não tem. Tudo está assim, cronometricamente certo. Certo? Quando a gente entende isso, aliás, isso assim, serve muito para mim o que eu estou falando para vocês, para você. Quando a gente entende que tudo está como deveria estar, então a gente consegue passar pelos processos com mais tranquilidade. Seja algo que a gente vê como não tão bom, né? Tem episódios na vida que a gente fala, caramba, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. São chamados contrastes da vida, né? Aqueles que fazem a gente às vezes querer ficar deitado na cama e não sair dela nunca mais. Tem situações assim, eu sei que tem. Mas tenha certeza de que o ser infinito, de puro amor, te ama. Outro dia eu estava conversando com meu irmão a respeito disso. E ele estava falando que as emoções, tinha que cuidar com as emoções, porque Deus não tem emoção, Deus é razão. E a gente sabe que amar é uma escolha, amar é algo racional, sim. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é. Então quer dizer que todo Ele é amor, toda a fonte, toda a energia, tudo foi criado pelo amor. Mas a gente também sente o amor. Nós, seres humanos, pelo menos a meu ver, tá bom? Me corrija se eu estiver errado. Não me corrige não. Mas pode dar sua contribuição, que eu vou ficar muito feliz em ler a sua contribuição, tá bom? Nós, seres humanos, enquanto seres humanos, né? Nós somos regidos pelas nossas emoções. Quando a gente aprende a manejar essas emoções, a controlar as emoções, esse controle das emoções é que faz tudo ficar muito legal e muito leve. Porque quando a gente aprende a controlar essas emoções, a gente consegue saber onde está e para onde a gente vai. Hoje mesmo eu acordei
me sentindo não tão bem emocionalmente. Eu acordei assim, eu não dormi direito, enfim, já tem algumas noites que eu não durmo direito, porque eu tenho um gato, que é uma bênção. Chega de madrugada, lá pelas 2 da manhã, ele começa a miar, fazer escândalo, e ele quer atenção, ele quer brincar, e eu tô cansada, eu quero dormir, mas ele quer brincar, e aí ele fica naquela. Aí eu cochilo um pouquinho e acordo, cochilo e acordo, e fica nessa. Então, assim, hoje eu acordei exausta, mas era assim um exausto emocional, uma exaustão emocional. E eu fiquei pensando qual o sentido disso tudo que eu tô vivendo. Por que que eu tô assim, parece que as coisas não vão? Por quê? E, e aí eu recebi um vídeo, e esse vídeo era uma cantora gospel e ela dizia que era no tempo de Deus, que as coisas aconteceriam no tempo dele, que os pensamentos dele são maiores e melhores do que os meus. Isso eu acredito, realmente, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. É, aquilo que Ele quer para nós é muito melhor do que aquilo que a gente sonha. Então eu fiquei com isso na cabeça, o tempo de Deus. Vai acontecer no tempo de Deus? Vai acontecer no tempo de Deus. E aí eu cheguei a essa conclusão de compartilhar com você essa minha questão, né, no tempo dele. Ele respeita, na verdade, o meu tempo, o seu tempo. Sabe por quê? Se fosse no tempo dele, ele fazia assim, já era. Tudo aconteceu. Tudo se fez. Ele falou, a Bíblia diz, né? Eu uso muito a Bíblia porque ela é um livro que tem uma egrégora muito grande, né? Muito boa. É um livro que é tido como um manual para a vida. É um livro sagrado, um livro que, mesmo sendo antigo, ele ainda nos traz muitas lições atuais. Então, a Bíblia fala que no princípio, antes de tudo lá, enfim, os evolucionistas acreditam no Big Bang, né? Aquela explosão cósmica que deu origem à vida. Se houve, não sei, né? Nunca saberemos. Mas eu acredito na questão da criação e que Deus falou e tudo se fez e tal. Então a Bíblia diz que no princípio não havia nada, que a terra não tinha forma, era vazia, era repleta de águas e que o Espírito de Deus ainda pairava sobre essas águas. E Deus falou, ai gente, é um negócio fantástico, né? Deus olhou e falou assim, haja luz. Pronto, a luz apareceu. Depois ele falou, e não era assim a luz do sol, era simplesmente a luz. A luz, Deus é luz, né? Enfim, depois veio a separação de águas e águas, né? Separou as águas de baixo com as águas de cima, separou a porção seca e vieram as árvores e os frutos e os animais e peixes e aves do céu, enfim. Aí veio sol, lua e estrelas, que foi tudo assim, apareça, produza, tenha, faça, aconteça, enfim, tudo uma questão de ordem, foi tudo falado. O tempo de Deus é assim, quando Ele quer, acontece. Mas Ele respeita o nosso tempo, porque Ele nos deu algo bem pequenininho, assim, bem pequenininho, chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio serve exatamente para a gente decidir quando a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo. Olha que coisa simples. Então, eu manejando as minhas emoções, aprendendo a controlar as minhas emoções. Então eu aprendo a controlar aquilo que eu estou sentindo, aprendo a manejar as minhas emoções, aprendo a me conectar com essa fonte extraordinária de todo o bem, de todo o amor, de toda a luz.
E conforme essas coisas vão acontecendo, gente, assim, é palpável, sabe? A princípio não, né? A princípio a gente acha que nada tá caminhando. Mas de repente você olha e fala, olha, eu já consegui isso, eu já consegui aquilo. Se eu parar para analisar a minha vida e assim, desses últimos tempos para cá, eu realmente vou ver que muita coisa já caminhou, então nada está parado, tudo está em movimento, sempre está em movimento. Por mais que você ache, meu querido, minha querida, que a sua vida está parada, que, nossa, só acontecem coisas ruins com você, tenha certeza de que a fonte, o universo, Deus, a centelha divina, enfim, está olhando por você. E que as coisas vão acontecer quando você permitir que aconteça. Às vezes a gente não permite, a gente não dá permissão para o que é bom venha para a nossa vida, porque está acostumado a enxergar o que é mal. Então, pode vir melancia de um pé de jaca? De jeito nenhum. Por acaso pode vir maçã de um pé de tomate? Não. Apesar deles terem formas parecidas, não pode, não tem como. Da mesma forma, não pode vir algo bom de algo ruim. Se os meus pensamentos forem continuamente maus, como é que o bem vai conseguir entrar na minha vida? Se a minha vida é cheia de dúvidas e cheia enfim, cheia de coisas que não são tão legais, ainda que aconteçam coisas boas, eu não vou conseguir enxergar, porque o meu cérebro está treinado a ver o que é ruim. Então, essa questão de ir no tempo de Deus é muito relativo e muito subjetivo também. Porque o tempo dele é o seu tempo. É o tempo em que você permite que as coisas fluam na sua vida. Como um riacho, o riacho simplesmente vai. Ele segue a corrente, segue o fluxo. Então, quando a sua vida estiver seguindo o fluxo, você vai ver que as coisas vão começar a clarear, vão começar a acontecer na sua vida. Por hoje, é só. Mas lembre-se sempre que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia não diz que só uma parte, ou só a religiosidade, ou só... Enfim, não, ela fala tudo, absolutamente tudo é possível ao que crê. Então, independente do que você está passando agora, comece a acreditar de que há sim luzes infinitas no fim do túnel. Na verdade, nem só no fim, né? Mas é que quando a gente começa a vislumbrar ali o fim ou a entrada, enfim, tem aquela iluminação boa, né? Então creia que há infinitos caminhos para você adquirir aquilo que você está desejando, tá bom? Tudo, lembra sempre, tudo, absolutamente tudo é possível àquele que crê. E às vezes a gente precisa dar aquele passo de fé para que as coisas aconteçam, né?